A grande honra e o privilégio poder estar aqui hoje com vocês nesse painel em homenagem ao nosso querido e sempre lembrado, né, hoje e para sempre, Sérgio Mascarenhas. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar algumas fotos que eu acabei selecionando aqui para trocar uma ideia do que, para mim, sempre foi um fenômeno, né? Como o Sérgio e o professor Ivone vieram parar aqui em São Carlos, né? Quer dizer, ele é super estabelecido no Rio de Janeiro, né, tendo feito física, química, trabalhando em um laboratório de excelência na Faculdade Nacional de Filosofia, mas era importante a gente entender que a física no Brasil, né, ela tem essa origem no eixo Rio-São Paulo, e era onde existia física no Brasil naquele momento, né? Tinha no Rio de Janeiro e tinha em São Paulo. E, de repente, Sérgio, que estava, meados da década de 50, trabalhando no laboratório de Joaquim Costa Ribeiro, acaba vindo para São Carlos, onde, em 1956, ele se estabelece. Essa foto à direita é de professor Sérgio e professor Ivone, um pouquinho antes de partirem para São Carlos, né? E por que São Carlos? A física no Brasil, no início dos anos 50, estava focada em física nuclear, partículas, teoria de campos, estado sólido, que era a coisa que o Sérgio gostava, né, e o professor Ivone também, né, era considerada uma parte menor, com muito pouco apoio, apesar de Gross e Costa Ribeiro ter ajudado o almirante Álvaro Alberto a criar o CNPq, a CNEM, o CVPF. Né? Para se manter nesse contexto em que ele não tinha uma posição permanente ainda dentro da universidade, Sérgio tinha diversos empregos e atividades paralelas. E, nas palavras dele, né, ele dizia: São Carlos, como escola de engenharia da USP recém-criada, tinha sido criada em 1953, nos pareceu o abrigo ideal para criarmos a física de estado sólido e a cristalografia estrutural complementar a ela. Né? Ele chegou a São Carlos, e esse depoimento da professora Ivone é muito marcante, né, porque não era fácil chegar aqui. A estrada asfaltada terminava na cidade de Rio Claro, a cerca de 60 quilômetros, 70 quilômetros daqui, né? Para continuar a viagem, ela tinha que percorrer um longo trecho de estrada de terra. Então, a partir de Rio Claro, tudo era terra. A opção era viajar de trem, e aqui ela chegou já com o filho no colo, né? Rapidamente, o Sérgio aqui produziu ciência, então a gente vê que um ano depois, 1957, Sérgio já estava publicando trabalhos com o seu endereço institucional de Escola de Engenharia de São Carlos. Ele trouxe a cultura de pesquisa para essa cidade. A Escola de Engenharia funcionava aqui com base em professores todos viajantes, que vinham de São Paulo também de trem, vinham da Escola Politécnica para dar aula aqui. E ele foi um dos primeiros, então, a se estabelecer tempo integral, ia todos os dias na universidade, na faculdade, e lá estabeleceu um laboratório de pesquisa, né? E de lá começou a sair ciência já publicada. 2 anos depois, ele já tinha o seu concurso de cátedra sendo feito aqui em São Carlos. Logo em seguida, ele foi para os Estados Unidos, num momento importante, né, apoiado pela Fundação Fulbright, que depois passou a financiar muitas das pessoas que acabaram constituindo a física aqui em São Carlos. Lá ele encontrou esses saudosos amigos, Ernest e Amélia Hamburger, que foram anfitriões deles lá em Pittsburgh e o ajudaram muito lá, e que depois se tornaram amigos, né, eternos aqui no Brasil. Ele, voltando, começou a atrair físicos e químicos para cá, com as bolsas que a Fulbright havia estabelecido. Começou, aqui temos as primeiras imagens do prédio, né, que o Instituto de Física de São Carlos, Instituto de Física e Química, quando foi fundado, como spin-off da Escola de Engenharia, um grupo aí de 15 professores, mais ou menos. Mas ele não estava satisfeito com isso. Na década de 50, ainda ajudou a criar o Fiscar, de um jeito típico do Sérgio, né? Ele conhecia muito bem o Dr. Ernesto Pereira Lopes, um deputado federal que morava aqui na cidade, industrial importante, e fez a cabeça dele a introduzir uma emenda num projeto que já vinha tramitando, né, no Congresso Nacional para criar a Universidade Federal da Paraíba, e lá criou-se a UFSCar também, que logo nos seus primeiros cursos também tiveram o dedo do Sérgio, né? Engenharia de materiais, que ele criou no Brasil, o primeiro curso,
e licenciatura em ciências também. A criação da Embrapa, anos depois, também já foi aqui citada pelo Silvio, e eu queria só, então, citar que Sérgio Mascarenhas foi um inspirador de jovens, né? Ele dizia, outra vez, palavras do Sérgio, acabei optando pela física, mas sempre tentando usar a filosofia de Anísio Teixeira na minha carreira de professor. Ser um professor, além de pesquisador, é motivar jovens. É uma função que diria obrigatória profissionalmente em nosso país, onde há enorme analfabetismo científico. E, por isso, né, eu gostaria de dizer, né, caro mestre Sérgio Mascarenhas, somos todos e muitos outros, né, inspirados por você desde quando jovens, te agradecemos por ter transformado nossas vidas. E eu queria terminar com um depoimento mais pessoal, em que eu digo que o sentimento maior de realização. Deixa eu desligar isso daqui só. O sentimento maior de realização de um professor é quando ele consegue transformar a vida das pessoas. Foi isso que sempre fez nosso mestre Sérgio Mascarenhas, com todos que tiveram oportunidade de conhecê-lo e com ele conviver. E esse foi, assim como outros colegas aqui, o meu caso. Em 1977, quando aluno do primeiro ano de engenharia eletrônica aqui na ESC, participei como ouvinte de 2 cursos noturnos que o professor Mascarenhas ofereceu no campus da USP de São Carlos. Um em História da Física e outro em Introdução à Biofísica. Além das aulas, repletas de conhecimentos e cultura, certa noite, após a aula, ele nos convida para caminharmos por 2 quadras até sua casa, onde ocorria um sarau com muita música e poesias. Aquele momento foi transformador, gravando em mim, então, a paixão pela física e a fascinação intelectual instigante que a profissão de um cientista podia oferecer. Estava ali traçada, então, a trajetória que eu escolheria, né, para a minha própria vida. Sérgio era assim, impactando as pessoas mesmo sem saber. Foi o grande inspirador de várias gerações de cientistas brasileiros, uma mente criativa, brilhante, fonte inesgotável de ideias, sempre generosamente compartilhadas com seus discípulos e colaboradores. Acima de tudo, foi um amigo amoroso, que deixa, então, uma lacuna irreparável em nossas vidas. Viva Sérgio Mascarenhas e obrigado por tudo.